Bom dia, meus queridos, eu sou o pastor Kleber Martins e hoje vamos dar continuidade ao nosso Minutos de Inspiração. O nosso tema de hoje vai ser culto racional e o texto que eu quero usar essa manhã com vocês para a gente poder refletir sobre o que seria um culto racional. Eu queria que você abrisse comigo em Romanos capítulo 12, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. E diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quando a gente fala essa palavra culto, é algo muito interessante que acontece na vida daqueles que frequentam a igreja, daqueles que vivem algum tempo, alguns anos na presença de Deus. Quando a gente fala essa palavra, nós já logo associamos culto ao ir à igreja, né? Ao estar no domingo à igreja, ao fazer algo na igreja, trabalhar na igreja. Só que o interessante, quando você vai refletir esse texto a fundo do que o apóstolo Paulo está falando, ele não está falando do fato de eu ir ou não ir à igreja, ou de eu estar numa religião cultuando a Deus, ou estar fazendo algum tipo de ritual ao Senhor. O culto que o apóstolo Paulo está falando aqui é o culto do nosso interior. É a nossa vida como um culto aberto diante de Deus. E quando nós pensamos dessa forma, quando nós entendemos que a nossa vida é um culto aberto diante de Deus, aí eu faço uma pergunta: que tipo de culto nós temos prestado ao Senhor com nossas vidas? Se você puder fazer uma análise no seu interior agora, fazer uma rápida reflexão dentro de você, e você olhar todos os elementos da sua vida, será que o culto que você tem prestado a Deus através da sua vida realmente tem agradado a Deus? É muito interessante pensar isso. E quando nós vemos essa palavra culto racional, na tradução do original, nós podemos chegar à palavra culto, também pode ser usada como serviço, e racional, lógico. Então seria um serviço lógico, um serviço consciente. Será que nós temos prestado com a nossa vida um serviço consciente a Deus? E quando eu falo de serviço consciente, eu não estou falando somente de ir à igreja, de ter uma religião, de ser uma pessoa religiosa. Eu estou falando do nosso interior, que precisa servir a Deus, que precisa estar na presença do Senhor, que precisa estar em comunhão com esse Deus que nos criou, que nos abençoa todos os dias, que nos dá o ar que nós respiramos, que nos deu toda a provisão que nós precisamos. Eu preciso prestar esse culto racional a Deus. Só que para isso o meu interior precisa estar de acordo com esse Deus. Porque quando eu vou prestar um culto ao domingo na igreja, quando eu vou na igreja prestar um culto a Deus, esse culto que eu estou fazendo na igreja ou no local de adoração que eu estiver, precisa condizer com esse Deus no qual eu estou servindo. Quando eu olho para o meu interior e falo que eu sirvo a Deus, será que o meu interior tem servido realmente ao Senhor? Ou a minha vida é uma coisa aos domingos na igreja, a minha vida é de um jeito lá na igreja, do lado dos irmãos, em comunhão, e quando eu chego na minha casa eu sou uma pessoa completamente diferente. Uma vez eu conversando com um casal, a esposa, um marido que ele era um líder na igreja, né? Ela chegou para mim e falou: pastor, eu acho que eu vou mudar para morar dentro da igreja. Eu falei assim: mas por que, minha querida? Porque acontece algo muito interessante comigo. Quando eu estou com meu marido aqui na igreja, ele é maravilhoso, ele é prestativo, ele cuida das pessoas, ele exerce seu ministério, ele é uma bênção. Agora, quando meu marido chega na minha casa e quando ele está em comunhão com a nossa família, parece uma outra pessoa. Então eu resolvi dentro de mim mesmo: eu vou mudar para a igreja, porque aí meu marido vai me tratar bem sempre, vai cuidar bem de mim e da minha família por estar na igreja. Olha que coisa doida, meus queridos, olha que coisa ao ponto que nós chegamos. A nossa vida cultuada a Deus precisa ser de segunda a domingo, de domingo a domingo, todos os dias, e não somente um dia da semana. Não adianta nada eu ir um dia da semana à igreja e achar que eu estou me revestindo e eu estou fazendo tudo naquele dia para que o resto da semana seja abençoado. E chega na segunda-feira, a minha vida não tem transformação, não tem mudança e não tem um renovo de Deus que precisa ter todos os dias. É com isso que eu quero encerrar com vocês. Que a nossa vida possa ser realmente um culto aberto a Deus. Faça uma reflexão no seu coração. Trate agora o que precisa ser tratado e que você leve a sua vida diante de Deus como um culto racional, um culto consciente, um serviço consciente a Deus,
para a honra e glória do seu nome. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz de Cristo. Amém.